estão aqui presentes e aqueles também que estão assistindo, né, no canal da igreja pelo YouTube. Amém? Nós chegamos à mensagem 9 e estamos dando início ao volume 3, né, dessa série do Alimento Diário, que traz por título A Escolha da Vida. Então esse é o terceiro volume, né? E hoje nós vamos dar início a esse volume dessa série. E o tema geral dessa série é a palavra da vida. Vamos falar comigo, irmãos? A palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Aleluia. E o tema desse volume é a escolha da vida, né? E a mensagem dessa noite traz por título Dar a nossa vida pelos irmãos. Vamos falar junto? Dar a nossa vida pelos irmãos. Aleluia. E semana passada, o irmão Alexandre, né, nos mostrou que, de fato, que é a mensagem 8, né, nós somos filhos de Deus. E ficou bem claro para nós, né, que nem todas as pessoas, todas as criaturas, é filho de Deus. Mas aquele que crê e receber, né, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é que se torna um filho de Deus. Então há um dito aí popular, né, que eu também sou filho de Deus. Mas nem todos. Ficou bem claro para nós, né, aqueles que podem acompanhar essa mensagem, que precisamos de crer e receber. E foi citado o Evangelho de João, né, capítulo 1, versículo 12. Queria até ler com os irmãos esse versículo, enfatizar esse item. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Amém. Vamos ver, irmão? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia! E isso é muito importante, irmão, porque nós recebemos, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos a vida de Deus para dentro de nós. E nós deixamos de ser apenas criatura e nos tornamos filhos de Deus. Nós não podemos viver enganado, né? Nós temos que ter clareza disso. E como nós estamos vendo as cartas de João, o capítulo 3, né? O versículo 1 e 2, lá fala que de fato nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então foi colocado para nós que nós recebemos essa vida de Deus para dentro de nós, e essa vida ela está desenvolvendo em nós. Ele leu Romanos também, Romanos 10, né? Lá fala-se com a sua boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então esse será salvo é receber a vida de Deus para dentro de nós. Então se você que está aqui nos visitando, ou você que está assistindo, né, pelo canal da igreja, se você ainda não teve essa experiência com o Senhor, de receber Ele para dentro de você, essa vida divina, basta apenas confessar com a sua boca, crendo no seu coração, e essa vida vai entrar dentro de você, e você vai se tornar um filho de Deus. E essa semana foi mostrado para nós, né, as cartas de João, a partir do capítulo 3, ali mostra que nós recebemos essa vida, e essa vida está crescendo em nós. Né? Essa vida divina, ela entrou no nosso espírito, e agora ela precisa crescer, ela precisa desenvolver, né, em toda a nossa alma, em todo o nosso ser. Então nós somos ser tripartido, recebemos a vida de Deus, nos tornamos filhos de Deus, agora essa vida tem que ser gestada em nós. Até o irmão usou essa palavra, né? A gestação da vida divina em nós. Nós temos essa vida dentro de nós, agora ela quer desenvolver. Aí a responsabilidade é nossa, né? Nós temos que cooperar com Deus através de quê? Da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão da vida, recebendo a palavra da vida, recebendo a comunhão da vida. Então essa vida vai desenvolvendo dentro de nós. Sabemos que não é fácil, né? Mas Deus tem um plano para cada um de nós. Nós cantamos um hino que fala, Deus me escolheu, né? Sua graça me salvou. Um sentido a minha vida deu,
para o reino. É isso mesmo? Falei certo? Para o reino, né, me chamou. Então, irmãos, se Deus, que é Deus, me escolheu, né, então hoje eu tenho que cooperar para que essa vida cresça em mim, né, e que eu possa, né, me tornar um filho, mas um filho maduro, né, que é o objetivo de Deus. Amém? Senhor Jesus. E foi falado para nós, né, o capítulo 3 de João, da primeira carta de João, lá fala que essa vida, ela está dentro de nós, irmão, embora ela esteja dentro de nós, mas ainda é algo oculto. É algo que muitas vezes as pessoas não veem isso, né? É algo que está trabalhando em nós, mas ocultamente. Então, eu amo demais o versículo da primeira carta de João, né, o capítulo 3, versículo 2, fala que, de fato, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou. Mas um dia, irmão, essa vida vai manifestar dentro de nós. Então, seremos semelhantes. Vamos ler esse versículo, irmão? Melhor ler para ser fiel, né? Senhor Jesus. 1 João, capítulo 3, versículo 2, né? Senhor Jesus. Amém? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia! Então, irmão, um dia nessa vida, ela vai sair de dentro de nós, né, e vai ser manifestada. Né? Aqueles que muitas vezes, talvez hoje nos criticam, um dia vai ver que tinha algo diferente em nós, né? E é a vida de Deus, e ela vai crescer ao ponto de se manifestar. Aleluia. E Paulo fala em Gálatas 2:20, ele fala assim, que já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então Paulo, né, ele teve essa experiência de deixar essa vida crescer nele a tal ponto dele falar isso, irmão, que já não era ele mais que vivia, mas era a vida de Deus, que é Cristo, que estava dentro dele, vivendo, né, nessa vida, na vida física dele. Então hoje, irmão, isso tem que ser o nosso objetivo, deixar Deus nos conduzir, deixar Deus ganhar parte do todo o nosso ser, né, parte por parte, até Ele conduzir a nossa vida. Então nós precisamos ter esse desejo, precisamos ter esse anelo, de deixar Cristo viver através de nós, deixar Cristo crescer a tal ponto, né, que Ele que vai governar a nossa vida. Nas questões simples, né, a gente tomar as decisões, as pequenas decisões, mas é Cristo que vai governar a nossa vida. Então essa precisa ser a nossa experiência, né, assim como Paulo teve essa experiência. Senhor Jesus. Efésios 4:24, vamos ler mais esse versículo aqui também, irmãos. Efésios, capítulo 4, versículo 24. Vai falar com respeito ao novo homem. Que esse novo homem é essa vida, né, que já foi colocada naqueles que creram no Senhor. Efésios 4, versículo 24. Amém? Podemos ler? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ó Senhor Jesus. Então aqui fala que é em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então essa semente divina que foi implantada em nós, que nós recebemos quando nós cremos no Senhor, ela é segundo Deus. É esse novo homem. Ele é criado segundo Deus. É diferente totalmente, irmão, do nosso ser caído, né? Porque o nosso homem natural, ele é segundo, né, na verdade, ele é segundo a natureza do pecado. Mas essa nova vida que foi colocada dentro de nós, ela é segundo Deus. Aqui fala que é em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, irmãos, hoje nós temos um conflito dentro de nós, né? Nós temos a velha natureza, que é o homem caído, e temos essa nova vida agora que quer viver, né, em nós, quer conduzir a nossa vida. Então, esse é o Cristo que foi implantado em nós, ele quer tomar conta do nosso ser. É por isso que nós temos muitas dificuldades, né? Porque há uma guerra dentro de nós, né? Paulo, em Romanos 7, fala, desventurado o homem que sou.
né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí depois ele fala, né, a solução. Graças a Deus por Cristo Jesus. Né, irmão? Então hoje nós recebemos essa vida dentro de nós e ela quer governar. Amém? Agora vamos para 1 João, né? Capítulo 3, Senhor Jesus. Versículo 11. Gostaria que os irmãos lessem. Primeira João, capítulo 3, versículo 11. Vamos ler? Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Aleluia. Então, irmãos, entrando agora nos versículos dessa mensagem, né, que vai até o versículo 24, de 11 ao 24. Então, nós, de fato, somos filhos de Deus. Isso é um fato, precisa se tornar realidade para nós. Mas agora entra a prova, né? Na imersão dessa semana, na imersão de semana passada, mostrou muito isso, que a prova que nós somos filhos de Deus, qual que é? Aí entra a mensagem dessa semana. É dar a nossa vida pelos irmãos. Irmão, você é filho de Deus? Quem é filho de Deus diz amém. Amém. Aleluia. Né? Nós somos filhos de Deus. Mas agora vem a prova. Você ama os irmãos? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o que o Senhor quer nos mostrar nessa noite é que precisamos amar os irmãos. Né? Até o título dessa mensagem é baseado no versículo 16, né? Capítulo 3, versículo 16, lá fala que nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aí já complica, né, irmãos? Já é mais sério. Por quê? Falar que eu sou filho de Deus é muito bom, né? Semana passada, um irmão compartilhou, nós temos até que pular de alegria, né? E realmente é para nos alegrar mesmo, né? Porque somos filhos de Deus. Isso é um fato. Mas isso precisa se tornar real para nós, irmão. Que é amar e cuidar dos irmãos. Nós precisamos dar a nossa vida pelos irmãos. E quando se trata de relacionamento, né? Não é fácil, né? Porque tem irmãos de todo tipo, não é mesmo? Tem uns que agradam mais o nosso interesse, outros não, né? Então, tá vendo? Então, aí, irmãos, é que entra o amor de Deus, né? Porque por nós mesmos, nós não conseguimos amar os irmãos. É por isso que Paulo fala que a vida tem que crescer em nós. Nós precisamos nos revestir desse novo homem, né? Que é criado segundo justiça e retidão procedentes da verdade. Então, irmão, a vida de Deus tem que crescer em nós. Nós não podemos afastar da palavra de Deus, né, dessa circulação da vida. Nós não podemos afastar da comunhão da vida, irmão, porque é a comunhão da vida que vai fazer a vida crescer. É a comunhão da vida que vai fazer eu amar os irmãos. Sem preferência, né? Foi quinta-feira os irmãos estavam falando, nós temos muitas preferências. Quando nós temos preferência é porque o amor de Deus ainda não cresceu em nós. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor é a esperança para nós, irmão. Porque nós já recebemos a vida de Deus. Então nós temos, né, essa esperança. A esperança precisa, né, brilhar em nós. Que o Senhor está crescendo. Que o Senhor está nos conduzindo. E muito mais, irmão, Ele está dispensando a palavra. Porque a comunhão da palavra é que vai nos levar a crescer cada dia. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler agora o versículo 12, né? Vamos ler do 12 até... Senhor Jesus, até o 16. Amém? 1 João, capítulo 3. Nós lemos o 11, vamos ler do 12 até o 16. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. Porque o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna em si. Nisto conhecemos o amor de Cristo.
Amém. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Irmãos, essa questão de relacionamento é tão sério, né? Que o versículo 11 fala assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Que mensagem é essa, irmão? Né? Que João está falando aqui. Desde o princípio que o Senhor Jesus ainda estava com eles. Então o Senhor Jesus sempre, quando estava com seus discípulos, ele sempre falava para os discípulos que eles tinham que amar. E nos evangelhos a gente vê várias situações, né? Eles querendo saber quem seria o maior no reino dos céus. Né? Então havia várias situações que o Senhor Jesus sempre falava para eles: vocês têm que amar uns aos outros. O Senhor sempre trazia essa mensagem. Vamos ver João 13, né? Até o irmão mandou um versículo agora à tarde. Estava em casa, o irmão mandou esse versículo de João 13, falando sobre o amor, né? João 13, 31. Depois ali que Judas saiu da presença dos 12, né, com Jesus, o Senhor abriu o coração dele, né? Ele disse assim, João 13, versículo 31. Vamos ver até o 35. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará ele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aleluia. Então, irmãos, aqui o Senhor fala muito forte, né? Para os discípulos, aqui estava perto da sua morte, né? Aqui Judas saiu. Aqui esse capítulo aqui já era na ceia, né? A última ceia do Senhor com os seus discípulos. Então, quando Judas saiu, que era o traidor, o Senhor abriu o coração para os 11, né? Os 11 discípulos que ficaram ali. Então, o Senhor pôde falar mais forte para eles e falou principalmente sobre o amor. Irmãos, é a nossa necessidade sobre esse amor. E 1 João, capítulo 3, versículo 12, lá fala, e não segundo Caim. Aqui, irmãos, ele entra num assunto totalmente diferente, né? Falando do amor. Por que João entra aqui com o exemplo de Caim? E não segundo Caim, né? Que era do maligno. Por que João entra com esse assunto aqui, irmão? Porque nós sabemos que Satanás, né? Ele foi um ser criado por Deus, né? Ele era Lúcifer, né? Mas ele quis subir, né, acima de Deus, quis ser igual a Deus. Em Ezequiel 28, né, Isaías 14, fala como ele foi criado e como seu coração se rebelou contra Deus. E ali ele tinha muito ódio, né, do Senhor Jesus, porque Deus já tinha preparado essa posição para o filho. Então Satanás ele irou contra o Senhor Jesus. E esse ódio de Caim aqui, né, irmão, representa, né? Esse ódio é o ódio de Satanás, que se tornou adversário de Deus, né? Então Lúcifer se tornou esse adversário de Deus, e ele passou a odiar a Deus, né? E o seu ungido. No Salmos 2, né, depois os irmãos podem ler, lá fala que, por que as nações, né, se levantam contra o Senhor? E se levanta contra o seu ungido? Por quê, irmão? É por causa da instigação de Satanás, né? A instigação do maligno. Então, quando se fala em amar os irmãos, em cuidar dos irmãos, Satanás, irmão, ele não quer deixar. Ele vai fazer de tudo para impedir. Né? Quando se fala em amar os irmãos, porque Satanás, ele odeia. Né? Ele odeia o Senhor, ele odeia a obra do Senhor. Então, ele vai fazer de tudo para nos impedir de amar os irmãos. E aqui no versículo 12, né, eu vou terminar de ler, fala assim: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então, irmão,
Satanás instigou Caim de tal maneira que ele irou contra o seu irmão. Não era motivo. Irmãos, e na nossa experiência não é assim. Muitas vezes o irmão, às vezes, qualquer coisa, né? Você fica com ódio do seu irmão. Você fica com mágoas. Você guarda mágoa do seu irmão por coisas simples, né? Talvez uma coisa simples era só perdoar. Tá vendo? Tem irmãos que ficam anos sem conversar com irmãos. Tá vendo, irmão? Como que é difícil? Mas nós temos que ver que esse ódio é de Satanás, né? É do maligno. Ele, né, que instiga, né, as pessoas. Irmão, como ficar livre desse ódio? É manter na circulação da vida, né? Ali, se a gente for entrar em Gênesis, né? Eu não vou ler Gênesis capítulo 2, capítulo 3. Ele usou a mesma tática ali com Adão. Ali quando Deus colocou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida no meio do jardim, né? Gênesis 2. E deu a ordem para ele comer da árvore da vida. É de vida que nós precisamos, irmãos. Até hoje é a mesma coisa, nós precisamos de vida. Precisamos estar na comunhão da vida, né, e na circulação da vida. Mas Eva, né, foi induzida a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E hoje, irmãos, é a mesma coisa, nós somos induzidos, muitas vezes nós somos induzidos, né, a ter conhecimento, não que o conhecimento seja negativo, né, precisamos de conhecer, mas, irmãos, conhecimento, né, se nós não tivermos cuidado, se nós ficar só no conhecimento, nós vamos aprender a odiar os irmãos. Né? Aqui fala que os olhos, no alimento diário mostrou, né, e lá em Gênesis também fala que os olhos foram abertos. Muitas vezes, irmãos, os nossos olhos são abertos para ver os defeitos dos irmãos, né? Então, o conhecimento do bem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, leva a nós a abrir os olhos para os irmãos e ver os defeitos. Então, que o Senhor possa nos tirar dessa árvore, né? Precisamos estar na árvore da vida, na circulação da vida, na palavra da vida, irmão. Não é isso que o João queria levar, né? Quer levar até hoje, né, todos nós para a vida, né, essa comunhão da vida, né, então essa é a mensagem desde o princípio. Então, irmãos, nós temos que voltar para a vida, né, deixar todo o conhecimento. Então, ali Caim, instigado por Satanás, né, ele viu, né, primeiramente ele teve inveja de Abel, né, porque Deus aceitou a oferta dele. Ele devia aprender, né, com Abel, né, ser simples, né. Muitas vezes, irmão, é o que nós precisamos. Muitas vezes os irmãos estão servindo, o serviço, né, prossegue. Talvez precisamos ser simples, aprender com os irmãos e não ficar criticando. Ah, mas aquele irmão, olha lá como é que ele está, tá vendo? Então nós temos que tomar cuidado, irmão. Nós temos que ser simples. Nós não podemos seguir esse caminho de Caim, porque ele foi instigado por Satanás. E hoje, se nós estivermos nessa árvore do conhecimento, irmão, nós também seremos, né? Vamos ver os defeitos dos irmãos, vamos criticar, vamos falar mal dos irmãos, e aí não é por esse caminho que o Senhor quer, né, irmão? Nós precisamos arrepender, né, e ter um novo começo. Precisamos estar na vida, amém? Senhor Jesus. Romanos 5,12. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então aqui mostrou, né, que a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, todos pecaram e por isso precisamos voltar para a árvore da vida. Em Colossenses 1,13, lá fala que quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então hoje, irmão, nós estamos no reino da vida. Nós somos transportados, né? Fomos tirados desse império das trevas. Fomos tirados da árvore do conhecimento do bem e do mal. E hoje nós estamos no reino da vida. Então, por isso, irmão, nós temos que viver, né, na esfera da vida. Nós não podemos viver, né, no reino das trevas, porque nós já fomos libertos, fomos transportados. Amém? Senhor Jesus. Queria ler no alimento diário,
um parágrafo aqui do alimento diário da terça-feira. Senhor Jesus, terça não, irmão, quinta-feira. Ó Senhor Jesus, amém. Na verdade, é na quarta-feira. Quem tiver com o alimento diário, aí a página 11. Página 11. Ambos, ao desobedecer à ordem de Deus, foram envenenados com a morte. A morte reina no homem assim que ele abre os olhos e passa a ser o juiz, julgando por si mesmo o que é certo e errado. É impossível amar uns aos outros com os nossos olhos abertos, pois passamos a ver as pessoas pelo crivo do bem e do mal, e não segundo Deus. Quando alguém começa a criticar e vê coisas que os outros não percebem, é porque a morte já entrou nele. Se alguém tem olhos aguçados para ver o defeito do próximo, fica muito difícil amar os outros. Graças ao Senhor, temos oportunidade de agir pelo governo da vida, o que nos leva a amar uns aos outros cada vez mais. Não ficamos de olhos abertos, tentando ver os defeitos alheios. As pessoas que estão envenenadas pela árvore do conhecimento do bem e do mal têm a visão restrita e particular, só conseguindo enxergar aspectos negativos nos outros. Mas nós não, irmão. Amamos a palavra da vida, que nos introduz na comunhão da vida e nos enche da vida divina, do amor e da natureza de Deus, capacitando-nos mais e mais a amar-nos uns aos outros. Aleluia. Só até aí. Então, irmãos, hoje, por meio da imersão, por meio da palavra, nós podemos amar os irmãos. Por meio dessa vida que está dentro de nós. Irmão, em nós mesmos nós não conseguimos. Irmão, não esqueça disso. Não tente amar os irmãos em você mesmo. Mas desfruta da palavra. Entra na imersão. Os gritos de guerra, hoje nós desfrutamos do grito de guerra ali, falando parte do grito de guerra. Irmão, é isso que vai nos levar a amar os irmãos. É isso que vai fechar os nossos olhos. Ao invés de criticar os irmãos, nós vamos ver só as bênçãos nos irmãos. Irmãos, isso que nós precisamos. Amém? No ponto da terça-feira da imersão, lá fala que nós precisamos, os 7 dias da semana, nós precisamos da imersão. Nós precisamos da palavra. Mas não é só no sábado e no domingo. É todos os dias. É todos os dias que nós precisamos, irmão. Está imergindo na palavra, está desfrutando dos hinos, dos gritos de guerra. Todas as ferramentas que o Senhor já nos deu, nós temos que agarrar essas ferramentas, irmão. 7 dias por semana. Todos nós estamos em campo. Não é que fala na imersão de terça-feira, ponto 1. Irmão, todos nós estamos em campo. Não é só os jovens, não é só os adolescentes. É todos nós, irmão. 7 dias por semana. Irmão, o Senhor precisa dar uma reviravolta, Nós não podemos nos conformar reunião sábado e domingo. É 7 dias por semana. É isso que vai nos levar a amar os irmãos. Cuidar uns dos outros, A comunhão da vida, fazendo a palavra circular, fazendo a imersão circular. É isso que vai nos salvar. Amém? Senhor Jesus. Vamos prosseguir. Ó Senhor Jesus. Versículo 13, 1 João 3,13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. 14 também. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que fazer essa escolha. Passar da morte pela vida. Vamos ler Deuteronômio, versículo 28. Senhor Jesus. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Senhor Jesus. Esperar os irmãos achar. Amém. Vamos ler então, irmãos. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos,
que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Amém. Versículo 2 fala assim: se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, essa questão da imersão, da palavra, essa circulação da vida, é opção nossa. Deus não nos obriga. Cabe a nós fazer essa escolha. Aqui em Deuteronômio 28, né, o 27 fala da maldição e o 28 fala da bênção. Né? São 2 montes citados aqui. Irmãos, é nós que fazemos a escolha. Deus não te obriga. Por um lado, Ele já nos introduziu, né, no reino do seu amor, mas hoje, irmão, a escolha é nossa. Tem até um hino infantil, né? A escolha certa, boa e certa, depende de você. Irmãos, hoje, né, depende de você. Deus coloca a vida, né, e a bênção. Você que escolhe. Irmão, o nosso viver diário é assim, né? Tem várias opções. Você pode desfrutar do Senhor, você pode fazer imersão, ou você pode fazer outras coisas, né? Então, depende de você, essa escolha. Então, Deus quer que nós escolhemos o quê, irmãos? A bênção. Essa palavra, né? Aí falou da palavra profética, essa palavra, ela nos dá direção, ela nos guia. Todo dia, né, nós temos a palavra, a imersão do dia, temos o alimento diário, temos a Bíblia para nos guiar, para nos conduzir. Irmão, está acessível para nós. Então, depende de mim. Né? Se eu quero ser conduzido pelo Senhor, se eu quero alimentar essa vida que já está no meu espírito, né? Que eu já recebi, eu já criei no Senhor. Está vendo? Então, está nas minhas mãos. Então, é eu que decido. Deus não invade. Ele quer que nós optemos por Ele. Escolhe, pois, a bênção. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, depende de nós, né? Então, nós temos que ser simples. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nós escolhemos essa bênção, é tão importante, é tão sério essa escolha que nós fazemos todos os dias. O Senhor coloca, né, diante de nós essa palavra, né, essa oportunidade. Ali em Gênesis 4 também, ele deu oportunidade para Caim. Né? Ele teve comunhão com Caim e falou para Caim, Caim, né, arrepende. Né? Se procederes certo, né, o pecado vai afastar de você, mas se você continuar... Né? E hoje ele está falando para nós, irmão. Né? Depende de nós. Você tem a esperança para nós. A palavra para nós. Então, é o momento de nós voltarmos a essa palavra. Né? E arrependermos e agarrar o Senhor com mais firmeza. Né? Aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Né? Irmãos, cada reunião, né? Cada comunhão, cada oportunidade. Quarta-feira nós tivemos a oportunidade de visitar uma irmã, né? Que era do nosso bairro e mudou para outro bairro. Aí era reunião de oração e nós fomos para a casa dela. Irmão, que festa que foi lá, que simplicidade, né? Nada extraordinário, mas simplesmente nós fizemos imersão, grito de guerra no finalzinho, grito de guerra bem vacaiado, que nós não sabia puxar direito, né? Mas saiu, tá vendo? Oramos, irmão, coisa simples, mas a vida estava circulando, irmão. Né? Nós temos que aprender a valorizar isso, irmão. Fazer essa escolha certa, né? No dia a dia. Né? E não é só um dia, irmão, é 7 dias por semana. Né? É isso que o Senhor tem falado para nós. Nós não podemos contentar com reunião de sábado e domingo, a reunião grande assim, né? Irmãos, é muito fácil. Eu venho aqui, né, sábado e domingo. Cadê o Otamir? O Otamir não tem não, né? Marco meu ponto, né? E durante a semana, irmão, o Senhor quer que nós sejamos, né, seus filhos em todos os dias da semana. Né, que sejamos, né, seus filhos, seus cooperadores, né, aqueles que pregam o evangelho, aquele que ora pelas pessoas. Irmão, eu ainda não cheguei a isso, mas precisa ser meu objetivo. Né? O Senhor está falando para nós. E principalmente cuidar dos irmãos. Principalmente amar os irmãos, né, irmão? Então, nós temos que amar os irmãos. Então, se nós amamos os irmãos, o que vai acontecer? Nós vamos cuidar dos irmãos, né? João 20, né? O Senhor falou para Pedro, tu me amas? João 21, tu me amas? Apacenta meus cordeiros. Tu me amas? Falou para João 3 vezes, né?
a ponto do João falar assim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Então, o Senhor quer que nós apacentemos, quer que nós amemos os irmãos. Então, e quem ama, cuida. Não é isso? Ó Senhor Jesus. Irmãos, é a questão da bênção, né? Quando nós somos abençoados, igual nós vimos aqui em Deuteronômio 28, teu Deus virão sobre ti e alcançarão todas as bênçãos. E essas bênçãos vindo até nós, irmão, não beneficia só eu. Vai ser todos aqueles que estão ao meu redor. Não é mesmo? Meus filhos, agora eu posso falar, né? Meus netos, né? Então, o Senhor me deu um netinho, né? Então, tá vendo, irmão? Todos eles vão ser alcançados. Por quê? Por causa da minha escolha. Então, irmão, se você fizer a escolha certa, não só você vai ser beneficiado, mas também aqueles que estão à sua volta, né? Aqueles mais próximos de você, né? Até no trabalho, né? Em casa, até os meus vizinhos vão ser beneficiados, irmão. Porque eu vou estar cheio de vida, né? E vida, ela é aceita em qualquer lugar, né? A vida de Deus, irmão, ela quer dominar, ela quer reinar, né? Deus quer ter esse governo, irmão, através de cada um de nós. Mas primeiro ele começa, né, na minha vida. Amém? Senhor Jesus. E o segredo, irmão, para ter essa bênção? Qual que é o segredo? Além de alimentar, né, da palavra, é ser obediente a essa palavra que o Senhor tem nos falado. No Alimento Diário falou da palavra profética. Essa palavra profética, né, a imersão que a gente recebeu, toda semana nós temos uma mensagem e ela é distribuída para nós em panfleto, né? Nós temos um panfletinho, né? Ou no celular. Então, essa palavra que nos dá direção, que é a palavra da semana, a palavra atual, ela é para orientação para as coisas práticas, né, do dia a dia. Então, nós temos que ter essa palavra para nos conduzir. Então, é a palavra atual, a palavra do momento, né? A palavra logos, né? A palavra que eu pego ela e ela vai me direcionar o que eu tenho que fazer. Então, não adianta eu pegar só a Bíblia, porque muitas coisas são coisas práticas. Nós precisamos dessa palavra atual, essa palavra que vai me dar direção para o meu dia, né? Eu pego o alimento diário de manhã, destruo o alimento diário, pego a imersão, destruo da imersão. Então, aquilo ali vai me orientar como um GPS do dia, né? Então, aquilo vai me sustentar para o meu dia. É a palavra atual, irmão. É a palavra que Deus dá, né, para mim conversar com o vizinho, para mim ir no supermercado, para mim ir para o trabalho. Então, é a palavra do momento, né? A palavra atual. É essa que nós precisamos também, né? Temos a palavra, né, base, mas também tem a palavra atual, aquela que o Senhor quer falar para nós a cada momento. Então, irmãos, é muita vantagem, é muito privilégio que nós temos hoje, né? Acesso a essa palavra profética. Então, nós temos que agarrar. Amém? Senhor Jesus. Vamos prosseguir lá em João, né? Senhor Jesus. 1 João capítulo 3. Oh, Senhor Jesus. Amém. Vamos ler eu li até o 16, né? Vamos ler 17 em diante. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão, padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós,
pelo Espírito que nos deu. Vamos ler o 24 de novo, bem forte. E aquele... Amém. Pelo Espírito que nos deu. Senhor Jesus. Irmão, então esse mandamento aqui é a palavra, né? Que devemos amar uns aos outros. E a partir do versículo 17, ele começa a falar vários itens aqui. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18, filhinho, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Irmão, está tudo relacionado, né, a cuidar dos irmãos, mas não de uma maneira, né, natural. Até mesmo cuidar dos irmãos, nós dependemos dessa vida. A partir de agora eu vou falar assim, então eu vou passar a cuidar dos irmãos. Não é assim, irmão. Mateus 7, 21, vamos ler esse versículo. Nós podemos fazer muitas coisas e não agradar a Deus. Mateus 7. Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos ler o 21 e o 22, né? Fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Irmãos, então, não é fazer, né, cuidar dos irmãos de uma maneira natural. Nós temos que estar agradando o Pai. E esse agradar o Pai, fazer a vontade do Pai, é somente pela circulação da vida, irmão. Somente pela palavra da vida. Então, a partir de agora, eu começar a falar, eu vou cuidar dos irmãos, e começar a ir para casa dos irmãos. Irmão, não funciona assim, nós temos que depender do Senhor. Porque aqui fala que muitos naquele dia falam, eu fiz muita coisa, muita obra, né? Obra, irmão, né? Tem que ser no Senhor. Tem que ser com amor, o amor de Deus, né? O amor genuíno, não o amor natural. Porque o nosso amor natural, ele é interesseiro, né? Eu cuido do irmão, depois você joga na cara dele, né, irmão? Eu cuidei de você, tá vendo? Te fiz isso, te fiz aquilo. Mas o amor de Deus, irmão, não. 1 João 4:8, né, ela fala que o amor de Deus, ele cobre, né? Ele não cobra, ele encobre multidão de pecado. Né? E muitas vezes nós cobramos dos irmãos, né? Às vezes você dá uma ajuda para o irmão, ajuda o irmão com alguma coisa, depois você cobra dele. Tá vendo? Porque é o nosso amor natural. Né? 1 Coríntios 13, né, ela fala que o amor natural, o amor de Deus é totalmente diferente. Né? Ele é totalmente diferente. Depois os irmãos podem ler 1 Coríntios 13, ela fala do amor de Deus, né? O amor que ele não tem ciúme, né? Não tem soberba, né? Não busca os seus próprios interesses. Né? Depois os irmãos podem ler. Irmão, então, para cuidar dos irmãos, para fazer a obra de Deus, precisa ser, né? Precisamos depender desse amor de Deus, e não do nosso amor natural. Isso tem que ficar bem claro, irmão, porque aqui fala, né, Mateus 7, 21. Não adianta depois chegar no dia diante do Senhor, você falar, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas o que o Senhor vai falar? Não apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Não vos aprovo, né? A versão mais certa é não vos aprovo. Então, as obras, irmão, se não for com o amor de Deus, né? Dar essa vida pelos irmãos é por Deus, é pelo amor de Deus, não em nós mesmos. Amém? Eu queria ler para os irmãos também, se os irmãos pudessem, irmão do telão, projetar a imersão de sábado, ponto 3.
Será que os irmãos conseguem projetar para mim? Por favor, imersão de sábado, ponto 3. Que está no alimento diário também, né? O ponto 3 e o ponto 4. O ponto 3 fala assim: no conceito antigo, achávamos que estar pronto na vinda do Senhor era estar completamente maduro. Mas o Senhor nos mostrou que podemos ser servos fiéis e prudentes, que cuida dos conservos. Agora o Mateus 24, 45 e 46. Irmãos, podia projetar também o ponto 4, por favor. Ponto 4 continua, né? Da imersão de sábado. Ouçamos a voz do Senhor por meio da palavra profética. Uma palavra que nos dá direção e luz neste mundo, em trevas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Aleluia! Irmãos, então hoje, para cuidar dos irmãos, nós temos que ser servos, bons e fiéis. Mas não por nós mesmos, mas é pela vida de Deus, né, que já está em nós. Ó Senhor Jesus. E, para concluir, né, queria convidar os irmãos para ler comigo 2 Coríntios, capítulo 5. Senhor Jesus. Cinco, 9. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. 9 e 10. Amém? Vamos ler? É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, é por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, que Paulo falando, né? Para lhe sermos agradáveis. Irmãos, hoje tudo que nós fizermos na terra, nós temos que ser agradável, temos que agradar a Deus. Ser agradável a Deus, né? Não aos homens. O mundo nos odeia, irmão. Né? O versículo 3 fala que o mundo nos odeia, de 1 João 3. Mas hoje, irmão, tudo que nós formos fazer, cuidar dos irmãos, né, pregar o evangelho, irmãos, isso precisa agradar a Deus. Não, né, fazer para agradar os irmãos, para agradar os homens, né? Precisa, tudo que nós servirmos ao Senhor, o nosso serviço, o nosso labor na palavra, a nossa pregação do evangelho, irmão, até mesmo o cuidado dos irmãos, precisa agradar a Deus, né? Tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E a maneira de fazer isso, irmão, é nós imergirmos na palavra, né? Tá fazendo a palavra circular entre nós, isso vai cuidar dos irmãos. Nós estamos montando equipe, né, para visitas, né, fazer visita, aquelas casas que foram abertas no Vem e Vê. Irmãos, visitas dinâmicas, né? Irmãos, mas para isso tem que ser feito de acordo com a vontade do Senhor, não de acordo com a minha vontade. Talvez o conceito antigo, igual falou na imersão, né? Antigamente nós pensávamos que tínhamos que ser maduro para o Senhor nos arrebatar, mas hoje não, o nosso conceito mudou, né? O Senhor tem que nos achar fazendo assim. Fazendo assim o quê, irmão? Pregando o evangelho e cuidando dos irmãos. Amando os irmãos, né? Porque quem cuida é porque ama. Então, esse, né, tem que ser o nosso objetivo, né? Cuidar dos irmãos, amando os irmãos, cuidando uns dos outros. Assim o Senhor vai nos achar fazendo assim e nós vamos ser arrebatados. Então, nós estamos montando equipes, né, para cuidar dos irmãos, cuidar dos novos e também cuidar dos que já estão reunindo, né? Aqui, muitos virão e muitos aqui estão precisando de cuidado, né? Cuidar uns dos outros. Então, o Senhor está nos dando essa graça. Que possamos, né, irmão, ser simples e acolher essa palavra e amar os irmãos. Amém? Ainda gostaria de fazer uma oração, né, para os irmãos. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite nós te louvamos, Senhor, por essa palavra.
Senhor, essa oportunidade o Senhor está nos dando. Senhor, dar a vida pelos irmãos. Senhor, por nós mesmos não damos conta. Senhor, somente pela Tua vida que já está em nós. Senhor, por isso nos leva, Senhor, deixar essa vida crescer, para que possamos cuidar uns dos outros, cuidar dos irmãos, também aqueles que virão, aqueles que estão chegando, Senhor, as casas abertas, queremos cuidar, Senhor, não com o nosso amor natural, mas com o Teu amor. Senhor, por isso eu abençoo cada irmão que é aqui presente, aqueles também que vai nos assistir, Senhor, pelo YouTube. Senhor, muito obrigado. Senhor, abençoa a vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém, aleluia. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, irmãos, pela palavra, que tem nos dado uma direção muito boa.